Fala, mercado financeiro! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da FK Partners, o seu F Carreiras. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio, com mais um profissional aqui para trazer um pouco da vivência dele, do conhecimento dele e para deixar para vocês aí uma série de dicas valiosas sobre caminhos, trilhas, atalhos, boas práticas dentro do mercado financeiro. Estou hoje com o CEO e o sócio fundador da B Capital. Fala, Paulo! Paulo Paiva, tudo bem aí? Tudo bom, Palone? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Que bom, como vocês podem perceber nas poucas palavras do Paiva até agora, ele é um cara mineiro, como vocês podem perceber pelo sotaque e tal. Quando ele começar a falar palavras com S, vamos perceber mais ainda. Mas bom ter você aqui, cara, trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência. E assim, começa contando pra gente um pouco da sua trajetória. Eu sei que você já passou por um monte de lugares, sei que você é economista, sei que você fez aí seu MBA na GV, mas conta um pouco pra gente. Então, Palone, na verdade, eu comecei a economia em 2007, né? E eu ingressei no mercado financeiro muito rápido. Fui pra mesa de operação lá na antiga Geração Futuro, né? Atual Genial Investimentos. E eu fiz uma trajetória no mercado, assim, profissionalmente, bem concisa, sempre dentro da mesa. Fui pra Ágora depois, passei pela XP. Na Oi, eu fui na parte de EMEI, né? E no meio desse caminho, né, já no final da faculdade, eu pensei em seguir vida acadêmica. Então, eu cheguei a começar o mestrado no FRJ, mas a paixão falou mais alto e eu voltei pro mercado. Olha, que esse negócio da academia é um negócio que puxa, mas realmente, você tem que gostar, tem que ser muito seu perfil, né? Sim. Acho que a lição que a gente passa aqui pra todo mundo é: tem N lugares que você pode ir no mercado financeiro, de um trader, a um professor, a um cara de IB, a um equity analyst, pode ser um monte de coisa. Tem que primeiro encontrar com a sua paixão, né, cara? Por que você diz que assim, eu voltei pro mercado financeiro e a mesa de operação foi a minha paixão? O que você se identificava tanto? O mercado, né, como você sabe, tem diversas áreas e são perfis diferentes, né? Por exemplo, a pessoa que tem um perfil de ficar numa área como compliance ou na área de risco, que é uma área de equilíbrio de mercado, né? É muito diferente de um comercial, por exemplo, uma área de venda, ou de um operador de mesa, de um front office mais clássico. Eu sempre trabalhei no front e eu me identifiquei muito com a parte de renda variável, né? É uma paixão minha, é uma coisa que eu tive resultado, e quando eu me afastei para a área acadêmica, que eu gostei, inclusive, muito, não teve jeito, eu senti falta. Então, foram dois amores que eu tive que escolher entre um, e o mercado ganhou. E esse negócio de, academia é bacana, né? Economia, então... Assim, a gente tem que concordar nesse sentido, né? A gente vai até o final. Não, a minha história é meio doida. Eu fiz duas, né? Eu fiz administração e fiz economia. E quando eu tive um mês de aula de administração, eu tive a matéria economia, né? Eu falei, é isso aí que eu quero fazer, cara. É isso aí que eu economia. gosto. É? Onde geralmente o pessoal pega o ranço, você gostou, você tomou paixão. Nossa, era muito legal, porque o que eu não gostava de administração era pouco acadêmico, assim. Era, tipo, boas práticas, mas é meio chute, Sim. assim. Não tem, assim... Não é muito científico nesse sentido. Economia é mais. Com certeza, né? Você pega a parte de teoria keynesiana, teoria clássica, teoria do mercado, né? Na parte de micro, isso aí, pra quem gosta de teoria, como é o nosso caso, é maravilhoso, né? Tentar colocar a vida, a realidade, numa maneira mais matemática. Às vezes falha, né? O ser humano é meio doido, né? Mas tentar colocar isso de uma maneira fica mais previsível. Na verdade, nós somos psicólogos de massa, né? A gente tenta prever o comportamento do mercado como um todo. Pois é. E nem vou perguntar qual é o seu market outlook agora, né? Mas papo de economista, depois a gente abre uma cerveja e pergunta. Mas, e como que foi migrando de uma mesa, de ser um trader, para ter o seu próprio negócio, que é uma veia mais empreendedora, né? Como é que isso foi mudando? A história é interessante, né? Eu trabalhei 15 anos no mercado, né? Passei por mais ou menos 7, outra empresa que eu não tenho de cabeça. E sempre que eu olhava para o mercado, né, com aquela paixão, né, de quem vive aquilo ali, eu sempre tive vontade de fazer do meu jeito. E eu conheci pessoas maravilhosas no caminho, graças a Deus, e um dia eu falei, eu tenho que pegar esse pessoal e começar tudo do zero, fazer do jeito novo. E aí eu conheci uma pessoa extraordinária, com um network muito bom, nós fundamos a B Capital juntos, e nós fomos pegando nossas peças, né, pegamos um grande gênio da tecnologia, depois veio o Caleb Vieira, né, que é o nosso atual diretor comercial, que o currículo dele fala por si, é um cara fantástico, né? Ator que ficou 11 anos no Itaú, né? E o Tom Santos, né? Que é o último sócio e diretor da empresa, que veio do marketing, né? Também um currículo extraordinário. Trabalhou com a Natália Arcuri, né? Desinvest na Toro. Então, quando a gente foi formar a B Capital, na verdade, a gente formou um time que é sênior de mercado, né?
com uma cabeça muito jovem. Então, a primeira ideologia da Big Capital é colocar um bom currículo na mesa de uma forma nova. Uhum. E o que que a Big Capital faz, assim, de diferenciais e que você pode contar pro pessoal que você fala, pô, essa foi a minha sacada, essa foi a veia que a gente pegou e não tem ninguém fazendo? Pô, ótima pergunta. Na verdade, o mercado ele vive uma série de conflitos de interesse, né? Sempre, porque quando você faz uma comercialização de produtos, Uhum. sempre fica na mesa entre o que você vai vender, o que é o melhor ou o que é o que rentabiliza melhor, né? Então, a primeira coisa que a gente fez na Big Capital foi uma separação de CNPJs. Diferente de um grande banco ou até hoje de alguns escritórios de autônomo, que você vai falar sobre investimentos, seguro, consórcio, crédito, com um analista que com certeza é muito especialista, tem ótimas certificações e um grande currículo acadêmico e profissional, mas ao invés de você falar com uma pessoa dessa, você fala com pessoas de áreas. Então, quem vende seguro hoje pra gente é um especialista em seguros. Quem vende câmbio, especialista em câmbio. Na parte de crédito, é uma empresa própria. Então, a primeira grande diferença do Big Capital é que você aprende... A Big Capital é uma holding, mas quando você vai ser atendido, você vai ser atendido por uma empresa singular, um profissional singular também. Muito legal, muito legal. E hoje, como é que você faz esse recrutamento desses especialistas? Assim, é tudo do seu network ou tem um processo seletivo para isso? Ah, queria o tom aqui agora. Então, na verdade, nós temos um RH próprio, né? Nós temos alguns headhunters, né? Que ajudam a gente a fornecer o melhor material que a gente pode encontrar no mercado. Mas sobre a seleção, eu acho que a principal parte, né? Que eu poderia falar é que geralmente o mercado ele contrata você, né? Pelos hard skills, né? Pela parte técnica e demite pelo soft, né? É o que dizem, é um bordão antigo. E a gente, na verdade, a gente contrata muito pelo soft. A gente enxerga que é muito mais fácil desenvolver a parte técnica do que a parte humana. Então, primeiro a gente olha para as joias do mercado, para depois tentar lapidar elas. E um bom exemplo disso que eu posso falar é a MetLife. Eles fizeram uma identificação de mercado há um tempo atrás que eles perceberam que pessoas otimistas vendiam mais. Transformaram um time novo só com base em um critério, o grau de otimismo daquele vendedor. E de outro lado, teve um time todo técnico. O time otimista vendeu em média 80% a mais do que o time técnico. Isso tem muito mesmo. Em vendas, poxa, é muito. Sim. Quando eu estava no mercado financeiro, a gente monitorava a rede de distribuição. Quando eu emitia lá debênture, nota promissória e tal, a distribuição era muito importante. Então a gente sempre olhava como é que isso estava indo. Tinha lugares que era muito doido, mas assim, a rede de agências, os lugares das agências do banco que distribuíam, quem batia a meta era a galera que trabalhava de uma maneira diferente. Lugar que não batia a meta, não queria receber mais compromisso, mais responsabilidade, mais nada. Parece que era uma coisa engraçada, mas a gente tem essa sensação assim, o cara que tá atrás da meta, ele vai correr para chegar. O cara que tá acima da meta vai relaxar. É como se a meta fosse um imã, né, que sempre te atrás pra... O que a vida real nos mostra é meio que o contrário disso. O cara que tá acima da meta, ele continua pilhado e se deixar ele vai até o infinito. O cara que tá abaixo da meta, geralmente, é um cara que começa a inventar desculpa para si mesmo, começa a jogar conjuntura econômica como um problema. O famoso mártir. Ele abre N motivos para ele se sentir melhor consigo mesmo, mas ele já tá meio que derrotado antes do jogo acabar, entendeu? E é muito doido isso, como acontece em N áreas, né? Sim, com certeza. Um bom exemplo de como o soft skill é uma coisa importante. Na minha faculdade, se eu não me engano, 5 ou 6 pessoas foram pro back-office do mercado financeiro, né? Do meio da faculdade pro final. E deles, o que se desenvolveu melhor, inclusive foi pro Banco de Nova York, era um cara que tinha um soft skill maravilhoso. Uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa que gostava de trabalhar, não se incomodava nem um pouco a hora que ele chegava e a hora que ele saía, tinha paixão pelo que ele fazia. Então, assim, uma coisa que a Big Capital enxerga, graças ao Tom Santos, é que soft skill é diferencial. A gente olha isso também. Quando a pessoa vai procurar uma carreira, a pessoa fica muito preocupado. Eu tenho que tirar CFA, eu tenho que tirar CFP, eu tenho que tirar... É claro que é importante, porque para muitas carreiras hoje já é a porta, né? Claro, e é um grande diferencial, né? E ainda é. Só que assim também, o que eu vejo por aqui de ter muito aluno tá virando um processo inflacionário. Sim. Nos anos 90, por exemplo, antes de eu estar na faculdade, assim, mas quem tinha o CPA 10 tinha um emprego. Sim. Praticamente não tinha nada. Depois virou o CPA 20. Quem tinha CPA 20 tinha um emprego. Depois virou CEA. Hoje é o CFP. E tá subindo. Sim. É um processo inflacionário. Eu não acho que um dia vai chegar assim no CFA. Tem que ter o CFA para arrumar um emprego. Eu não acho que vai chegar neste nível, mas tá acontecendo um processo
só que ele tá pegando só esse lado técnico. O lado soft, esse ainda é o imponderável, o fudge factor, o do ser humano mesmo. E tem gente que trabalha com um sorriso na cara, tem gente que trabalha arrumando desculpa, né? Isso é muito Sim. doido. Eu tive uma passagem interessante sobre isso, né? Eu tava conversando com uma profissional de RH de um banco de investimento grande uma vez e tentando defender o quanto é importante você olhar o que tá além do currículo, né? E ela tava muito resistente. E aí acabou que eu escrevi um profissional para ela que queria arrumar um emprego. Eu falei de um cara que não falava inglês, tinha trancado a faculdade no sexto período, mais ou menos, de economia. Foi um bom operador de mesa, tinha gana, etc. E ela falou que não contratava ele. E eu falei assim, você acabou de demitir o Rogério Xavier. Porque é assim que ela estava no mercado com 25 anos de idade. Então, assim, a gente perde às vezes grandes gênios por pequenos apreços. Ou às vezes você não contrata o cara com esse pequeno receio, o cara vai, abre um concorrente e arrebenta o banco, né? Acontece muito. É, tem alguns exemplos próximos disso, mas enfim. Quando a gente vê aqui carreira, a gente realmente toma esse cuidado. Se você tivesse hoje que voltar aí 15, 20 anos atrás no tempo e falar, tipo, coisas que eu teria feito diferente para um recém-saído aí da faculdade, o que você faria? O que esses anos te mostraram aí? Cabelo branco eu não posso te perguntar, porque eu vi que você não tem muito. Não tem nem cabelo. Ao contrário do meu. Sorte. né? O que eu faria de diferente? Sendo bem franco, eu teria alongado talvez uma passagem minha na Oi. A parte fundamentalista foi muito bom de trabalhar e eu tive menos contato. Talvez eu tivesse feito o mestrado antes, não tivesse feito uma pós antes. E fora isso, eu não tenho, assim, nem arrependimentos, nem, assim, coisas que eu me arrependo também de não ter feito. Eu acho que eu segui um caminho que eu fui bastante feliz. Talvez eu tivesse conhecido o Tom e o Caleb antes. Acho que seria uma boa escolha. Seria uma boa escolha. São coisas. Devia ter ido pra Easy. Mais uma vez, o imponderável, né? A gente não sabe quem que a gente vai conhecer e quando, a gente só vai conectando quando a gente acha que precisa. Mas é legal você falar que não se arrepende, que, pô, poucas coisas, porque é mais ou menos assim que a gente decide mesmo, né? Eu sou muito lógico, assim, muito decidido. Então, é muito difícil olhar pra trás e ver alguma coisa que eu não queria fazer, então que eu fiz e falei, putz, não devia ter feito. Geralmente eu falo assim, tá, podia ter feito um pouco diferente, mas devia ter feito. E é isso mesmo. Você sabe que teve um estudo que fizeram uma vez em um hospital na Carolina do Norte, Estados Unidos. Eles pegaram pessoas que estavam próximo da morte, assim. Muito velhos ou com doenças terminais e tal. E para essas pessoas eles perguntaram do que você se arrepende e tal. O engraçado, a maioria das pessoas falou que se arrepende das coisas que não fez, mas quase ninguém se arrependeu das coisas que fez. Ou seja, na dúvida, meu, enfia as caras, faz, porque lá na frente, quando você tiver 85, 90 anos de idade, olhar para trás, é muito pouco provável você se arrepender de ter tentado, de ter ido atrás, tal. A gente se arrepende mais de ter deixado de fazer certas coisas, né? De ter falado alguma coisa para alguém, de ter aceitado uma oportunidade que surgiu e tal. Fazer as coisas e não dar certo é ruim, mas é uma dor muito menor do que a de ficar assombrado com a dúvida, assim. É assim, e o erro, ele procede de uma tentativa, né? Você ganha aprendizado. Quando você não tenta, você não ganhou nada. Pois é. Só ganha as desculpas que a gente dá aí. Exatamente. É verdade. Aí virou mártir. E me fala uma coisa, como você enxerga, agora que você tem a sua empresa, que você busca pessoas o tempo todo, quanto que você atribui ter certificações em performar bem? Claro. Você falou bastante do soft skill, mas entrando um pouco no hard skill, quanto que ter as certificações garante que o cara performe melhor? E qual certificação que você vê hoje que você fala, pô, essa aí é um belo carimbo, assim? Putz, olha, a Bicapital, ela preza muito por certificação. Inclusive, o Matheus Vilar, né, que é o nosso analista da casa de research, ele acabou de, com o curso de vocês, fazer o CGA, né? Ah, que beleza. Passou de primeira. Que Bom curso. Bom curso. E bom aluno também, porque Com a gente certeza. tem o curso, tem quem passa, tem quem não passa, então também depende do material humano ali, né? Sim. E assim, o Vilar, a Miliana Santos, né, do financeiro, eles são provas de que a certificação é um diferencial. Como ele é analista, ele não precisa do CGA, né? O CGA, ele com certeza é um complemento. Mas eu parto muito do princípio de que conhecimento é o único investimento que ninguém tira de você. Então, certificação é muito importante, ela desenvolve muito pessoas. Mesmo que não seja uma coisa da sua área, assim, é importante ter um foco, né? Não adianta você ter 17 certificações diferentes. Não adianta você estar no back-office e tirar CMT e partir, sei lá, para um CAIA, sabe? Você tem que ter uma linha de prioridade, vamos dizer assim. Mas
Conhecimento é sempre bom. Certificação desenvolve pessoas sim, ensina muito sobre mercado, sobre processo, te faz entender, às vezes, o que está além daquilo que você operacionaliza no dia a dia. Então, eu indico todo mundo certificar. Eu tirei ao todo da minha vida, acho que 12 certificações, né? Contando toda a trajetória de mercado. E eu sempre falo assim, não me arrependo de nenhuma delas. Todas elas me fizeram um profissional diferente. É verdade, cara. Eu acho que eu não cheguei a 12, eu não parei pra contar, mas... Na verdade, assim, é porque eu tirei o CEA, né? Que é CPA 10, CPA 20. PQO, aí na minha época tinha visto futuro, né? Eu acho que não tem mais hoje em dia. Hoje tem 5 tipos lá. Na minha época eram 7. Aí eu tirei o Operações à Vista e Futuro. O comercial eu tirei porque pediram uma vez, mas nunca usei, sendo bem franco. E uma vez que eu quase fui pro BTG, eu tirei o PQO Back-Office, porque era uma porta de entrada, mas eu não consegui sair do front. Aí foram os PQOs, tirei o CGA que eu não usei e o CNPI. Tirei o P, né? Tirei os dois. Aí Legal. Ancor, que eu fui agente autônomo por um período curto de tempo na XP também. Legal. Quando eu lembro quando eu estava na faculdade, não se falava muito em certificação, assim, né? Sim, Não era um negócio muito difundido. Para mim, o mais legal da certificação é que é um pacote que alguém muito competente fez com tudo que você tem que saber daquele assunto. Então, sei lá, o CAIA para investimento alternativo sim. é um pacote espetacular de conhecimento que vai de private equity à infraestrutura, Real commodity, estate, real estate. E respondendo a sua pergunta, né, eu poderia dar a famosa clichê, né, falar do CFA, né, como um grande diferencial. Mas no Brasil, é difícil falar de uma específica porque, por exemplo, o CFP, ele não vai te desenvolver como analista, assim como o CNPI não vai te desenvolver como comercial. Mas, assim, das que o mercado pede hoje, que eu falo assim, se você quer ingressar no mercado, você quer ter um diferencial que sirva para diversas áreas, eu diria que o CFP com certeza é um grande diferencial. É, E é uma certificação maravilhosa, né? Não é à toa que tem 6 módulos, é bem completa, né? ela é bem completa. Ela não assim, quando você olha o grau de dificuldade, tem certificações mais difíceis que CGA, ela. por exemplo, né? Você já é mais difícil. Se é feio, o CAIA nem se fala. Tem uma outra que, uma FRM, que é de Sim, de risco, risco. né? É complicadíssima. Mais difícil também. É porque elas vão para um lado mais matemático que as CMT pessoas... também, né? Bem difícil. CMT. Aí tem, na minha opinião, a mais difícil de todas elas é o CQF, que é uma de Quantitative Sim, Finance. Ela é um pouco de programação em computador e um pouco de cálculo. Mas, assim, o que eu achei legal do CFP é que é uma aplicação para sua vida, cara. com certeza. Pô, eu fiz o CFP depois de ter feito outras. Eu já tinha algumas antes, né? Já vi que você tem bastante. Eu tenho algumas. Aí eu fui lá fazer o Merece estar onde CFP. tá. Ah, obrigado, cara. E aí eu fui olhar lá o CFP, eu aprendi um monte de coisa pra minha vida que eu falei, meu, eu faço errado. E, Sim, pô, já tem um monte de certificação e tal. Ela tem uma aplicação prática a Brasil, né? Tributação, principalmente. sim. Ajuda muito, ajuda muito. O módulo 1 que já fala sobre a profissão, né? Já te mostra muita coisa, inclusive sobre bastante código de ética, né? CFP é uma certificação bem completa. É verdade. E assim, o que eu acho legal do CFP eu entrei mais de curioso, ou seja, para aprender para minha vida mesmo. Eu não precisava da certificação para arrumar o emprego e tal. O fato de não ter essa pressão em mim mesmo me fez aprender com um gosto muito maior. Hoje a gente dá aula para muita gente aqui para CFP e tal. Eu vejo as pessoas tensas, eu tenho que passar na prova, tenho que passar na prova. Eu falei, calma, e se você der uma respirada, não precisa se preocupar tanto com a prova, se preocupa em aprender, em fazer aquilo pro seu bem, cara. As coisas fluem um pouco melhor, sabe? As pessoas ficam demasiadamente preocupadas em passar numa prova num domingo de manhã. Calma, o domingo de manhã é uma consequência de um trabalho que você fez, meu, em meses aí, né? O caminho é tão importante quanto a chegada, né? Pois é, pois é. E quando você relaxa e vê o caminho, você descobre paisagens bonitas no caminho, não Sim. só a linha de chegada, né? Por exemplo, quando eu fiz o PQO, que eu fiz... O último acho que eu fiz em 2013, depois renovou quando eu fiz Ancor, né, em 2016. O material do PQO naquela época era bem extenso, né? A apostila ela foi se atualizando com o tempo. Uhum. Naquela época, acho que eram em torno de 800 páginas a apostila. Eu fiz o PQO Back-Office Serviço Futuro e na mesma época fiz o Operações para renovar. E eu lembro que tinha muito conteúdo ali, que mesmo com o tempo de mercado que eu tinha, com tudo que eu trabalhei, eu desconhecia. Então, agrega, né? É o que eu falo, conhecimento nunca é demais. Pois é. Você não sabe como é que vai ser a carreira lá na frente. Hoje a gente vive um mercado que tem carreiras menos lineares, né? O cara entra, por exemplo, analista de crédito e fica até virar diretor de crédito. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você Sim. muda de cadeira muitas vezes. É carreira em Z, né? Você corre várias pontas até chegar a um É, objetivo. e no fundo tem razão, né? Porque o executivo, o cara que chegou numa posição muito sênior, ele é um generalista, ele não é especialista numa coisa só, né? E o fato de você ter essas certificações te faz aprender várias áreas, né? Não, com certeza. E
Até quando você roda pelas áreas, tendo a oportunidade de certificar ou não certificando, né? Que você vai se tornando um generalista, você, na verdade, também entende um pouco mais sobre o processo como um todo. Porque, às vezes, dentro da parte de crédito, né, tem uma parte de investimento. Então, quando você muda o lado, você começa a entender, O às outro vezes, lado. porque o outro profissional pensa diferente. Você Eu tive começa a brigar com os caras do crédito até você sentar na cadeira dele, né? na Ágora tinha uma coisa engraçada, né? Muita gente da mesa da Ágora, né, da mesa de operações, foi pra mesa de risco. E a gente fala, pô, cara, agora você mudou de lado, você mudou totalmente a posição. Ele entendeu o cara do risco. Agora é contra, né? Até ontem era a favor, né? Um grande abraço pra Mônica. Mas isso é uma coisa do ser humano, cara. Pra não Ah, falar sim. bem ou mal da Mônica, que eu nem conheço, hein? Né? Sim, pessoa maravilhosa e me ensinou muito, inclusive. Você sabe que tem uma... O professor fica contando experimentos. Assim, tem um experimento da Harvard Law School que eles fizeram o seguinte, eles deram os alunos que estavam fazendo o LLM lá, eles dividiram a turma em dois e eles apresentaram o mesmo case. Mesmos fatos, mesmos dados, tudo, sobre um crime que tinha realmente acontecido. Metade da turma era a defesa e metade da turma era a acusação. Interessante. Todo mundo tinha que estudar esse case e depois de uma semana eles iam fazer, tipo, um julgamento mesmo, né? E aí fizeram lá o julgamento e tal, tal. No final, o professor perguntou quem é que acha realmente que esse cara era culpado e quem realmente acha que esse cara era inocente. Quase todo mundo que acusou acreditava piamente que o cara era culpado. E quase todo mundo que defendeu acreditava piamente que era inocente. Ou seja, a gente acaba se envolvendo com nossa psicologia, né? Sim. A formação Com da tese aquilo. muda a pessoa, né? É. Então, esse é um experimento famoso, mas que mostra um pouco desse ponto. Você vira um cara de riscos, você acredita realmente que aquilo vai dar ruim, que o cara não vai pagar aquele troço. Você vira o comercial, você acredita que, pô, a intenção é ótima, que a oportunidade de negócio é espetacular, que o spread que você vai fazer naquilo é sensacional. A gente se envolve mais do que com o intelecto naquilo, né? Sim, com certeza. E esse envolvimento de processo é muito bom também pra você, às vezes, também se rever na sua própria área, né? Porque às vezes você não passou, mas que você vê que a pessoa mudou de lado, você fala assim, deve ter alguma razão ali. Com certeza, cara. E vem cá, deixa eu te perguntar um negócio da B Capital, né? Vamos Claro. falar dela, porque, pô, precisamos. Olhando tendência hoje, para onde você vê os clientes irem demandarem mais ou o que você vê sendo mais necessário para um cliente hoje? Porque a história do Brasil é uma história simplista de um povo que estava muito mal acostumado. Tudo no CDI, Sim. CDI a 18 ao ano, tranquilo. Depois caiu pra caramba, hoje já tá subindo, não sabemos até onde isso vai. Talvez volte para aquela Juro real casa. positivo depois de um tempo, né? Pois é. Não, hoje você já tá vendo, por exemplo, lugares oferecerem 1% ao mês de novo, que é uma coisa impensada, né? Hoje já tem remunerações aí de 1% ao mês na renda fixa. O que é a tendência? Para onde o cliente está indo? Ou o que falta assessorarem? Hoje é difícil responder isso, porque quando você volta 10 anos no mercado, você via uma homogeneidade muito grande, né? As pessoas pensavam parecido. Lógico que tem a velha guarda, que era ainda mercado imobiliário e tal, mas todo mundo naquela época, né, era basicamente se dividia entre alguns em renda variável e o restante em renda fixa. O fundo estava começando a se tornar uma coisa mais popular no mercado brasileiro. Uhum. E hoje você tem faixas etárias, né? A faixa etária hoje, que compreende até uns 25 anos de idade, estão muito fissurados no mercado de criptoativos, né? Virou uma febre, inclusive uma febre bem perigosa por falta de conhecimento às vezes, né? Total. Muita pirâmide nascendo, infelizmente. A galera de 25 a 35 anos, eles estão semi-conservadores. Renda variável, fundo, mas eles sentem saudade da renda fixa, sentem saudade da Selic a 14,25, né? Mesmo com os malefícios econômicos que você conhece muito bem. Uhum. A galera acima de 45, a maioria deles trabalha bem com pelo menos o que eu vejo, né? Com uma diversificação de carteira muito boa e alguns ainda no mercado imobiliário. Mas uma coisa que eu vejo assim acontecendo há um tempo é essa transformação do mercado imobiliário, deixar de ser investimento para a galera que está vindo no mercado. Isso é muito bom. Uhum. Você falou de criptoativo, né? Eu aqui, pela escola, eu olho tendências do que as pessoas precisam aprender. E a gente até fez um curso de criptomoedas, Ótimo. porque justamente era isso que estava acontecendo. As pessoas viam, pô, eu tenho um amigo que botou 3 mil e virou 50. Todo mundo só escuta os casos que deram certo, não os que deram errado. Agora, a volatilidade é para os dois lados, né? Mesmo assim, mas eu não sei fazer o My Wallet, eu não sei o que é chave primária, tal. Aí a gente fez um curso. E ainda assim é incrível como as pessoas vão na recomendação do amigo e não tiram suas próprias conclusões. É um crime para
para qualquer investidor, não só de criptomoeda, assim. A renda fixa, você tem que ter tua convicção. Por que você entra ali? Na Big Capital a gente fala muito uma coisa que é muito importante, assim, não é porque eu gosto ou deixo de gostar de um ativo que você vai mudar a sua opinião, né? Mas o que eu falo, os analistas falam, é sempre a mesma coisa. Se você vai operar cripto, opere você mesmo. Procura uma exchange, né? Que é uma corretora, onde você próprio transaciona seu dinheiro, faz a compra do ativo e a venda do ativo. O que eu mais me preocupo hoje, além da parte de educação financeira, que você falou certíssimo, é muito importante, é pessoas que fazem gestão de carteira de cripto, né? Porque é onde nasce muito risco, né? A gente que paga, você falou de 1% ao mês, hoje é viável, mas 1% ao dia acontece muito, 2% ao dia. E aí é onde o pessoal está hoje se perdendo bastante, né? Eu não vou entrar em detalhes muito específicos, mas se você vai operar criptoativo, a minha grande, assim, o que eu digo para vocês, grande sacada é, cara, estuda você mesmo, faz o curso da FK, deve ser maravilhoso, e toma suas próprias conclusões e suas próprias ordens de compra e venda. Para mim, isso é o mais importante. Tem alguns princípios, quando você fala de fazer uma gestão de uma carteira de criptoativos, tem aquele lance de diversificar, de buscar correlação baixa entre eles, de buscar um mínimo de liquidez. Claro. Então, são práticas que quando você olha lá no livro, é tudo óbvio. Quando você vai pegar criptoativo, você fala, pô, tem um monte de criptoativo que tem correlação praticamente de mais um entre si. Tem outros criptoativos que não tem liquidez nenhuma. Tem outros criptoativos que teve um ICO que não vendeu nada. Então, assim, o que você vê no livro, você vê as pessoas fazendo o contrário. Isso é claramente falta de educação, né? E hoje tem também as stablecoins, né, que replicam um índice, ou replicam uma moeda, replicam ouro. Aí dá para se fazer uma diversificação de carteira muito melhor, né? Isso realmente já foi uma grande evolução do mercado de cripto. Mas o problema é que quando eu vejo que o mercado de cripto hoje tende a fazer gestão, e essa gestão muitas vezes não é justificada, né? Você não tem um tracking muito, muito nítido, é onde fica a preocupação da ética, do que é feito ali. Uhum. É verdade. E, bom, pra gente já ir caminhando aí pro encerramento, o que que você diria para um investidor no Brasil olhando aí perspectiva, olhando economia e tal, o cara fica mais conservador, se protege, se defende ou vai pro pau que agora tá tudo barato? Eu posso falar a minha resposta e a resposta da Big Capital Research, né, caso de análise. A minha, assim, que eles concordam bastante, inicial, que é primordial, não tá na hora de alavancagem, assim. Quem tá operando alavancado agora, com medo dessa guerra política, tá correndo um risco muito grande. Inclusive, isso é uma pesquisa mostrando que 67% dos fundos multimercados quebram, né? Em média, a maioria deles não consegue sobreviver, 2/3. E um dos grandes motivos é justamente a alavancagem em momentos de crise. Ele perde um dinheiro e tenta compensar se alavancando. Uhum. Então, a primeira coisa que eu falo é isso. A segunda coisa que eu falo, com certeza vocês falam no curso de vocês, é diversificação. Não existe nada melhor do que diversificar. Não de mais, não de menos, né? Não adianta você ter 40 ações na carteira, nem 3. Aquele famoso 8/12 Uhum. é o padrão. E a gente fala bastante na Big Capital Research sobre mercado macroeconômico. Hoje está bem difícil, está uma guerra muito grande, mas a bolsa está barata. O grande problema, na verdade, foi agora o dia 7 de setembro, né, o que está vindo depois, que se fala muito em greve dos caminhoneiros e etc. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas prevendo a possibilidade ou não de um circuit breaker, eu falo assim, se você é conservador, diminui um pouco a sua alocação em bolsa. Se você é arrojado, só fica de olho perto dos stops. Multimercado tem muito fundo de hedge bom, muito fundo bom de hedge, e renda fixa está voltando, né? Eu não pegaria hoje títulos muito extensos, até porque a gente tem que ver a projeção da Selic do ano que vem para ver se vai ter aumento da Selic ou não de novo. Mas com certeza vale hoje fazer também colocar um pouco mais de renda fixa na carteira. É verdade, a renda fixa. A história da duration, ficar exposto a uma duration menor. É lógico, você tá falando de uma pessoa de 20 e poucos anos, tal, ficar exposto numa duration maior pode fazer sentido. Tá falando de um cara de 45, 50 Sim, anos, que tá pensando já vendo a aposentadoria logo ali. e pega um Também não pré-fixado, a ficaria. Selic dispara mais 3%, a pessoa às vezes perde uma oportunidade, né? Isso mesmo. Então, claro que vai de cada tipo de investidor, mas a renda fixa deve voltar a brilhar aí. E tem um outro lance que é assim, não sei se você vê isso lá na BI, mas quando a gente tem clientes, tem alguns tipos de cliente que tem uma baita propensão a tomar risco. O cara gosta daquilo e o cara tem muita grana. Então o que você faz? Bota a grana no cara em ativos arriscados, porque tudo casou.
Tem o outro cara que também é fácil, o cara que é conservador pra caramba e é pobre. Esse também tá fácil de alocar. O problema são as outras combinações. O cara que é muito arrojado, mas não tem muito dinheiro, esse cara não deveria ir muito pro risco. Se ele perder, se a bolsa derrete aí, se acontece qualquer coisa, ele perdeu o pouco que ele tinha. Então esse cara não deveria ir muito. E a outra combinação também não. O cara que é muito conservador e tem muito dinheiro, não adianta você mandar ele pra bolsa que ele não dorme à noite também. É bom pegar o multimercado, né? Pois é. Então, o resumo da ópera aqui é de cada 4 clientes, 3 acabam indo mais para renda fixa barra ativos de baixa volatilidade, porque é o casamento do perfil com o que ele tem realmente de capital, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, a gente já não colocaria todo mundo no altíssimo risco. Agora, então, acho que a renda fixa vai voltar a ter um papel aí predominante, né? E 70% do dinheiro alocado em banco tá em poupança, né? Então você vê que isso teve uma redução grande, tá? Já foi bem mais que isso. Então a gente vê que também a tendência do brasileiro é de gostar da segurança. Então até eu acho que o brasileiro que é arrojado, ele também não é, assim, em geral, tem exceções, mas não é muito o cara que vai botar 80 bolsa, sabe? É diferente às vezes do mercado americano, que tem muito americano que realmente bota a bolsa como vida, planejaria a aposentadoria desde o início dele, né, da jornada até o final em bolsa. Aqui não é o perfil do brasileiro. E a renda fixa com juro real positivo acho que é bom para todo mundo, é o final feliz que todo mundo quer. Vamos ver o impacto disso na economia, assim, né? Sim. Porque agora eu vou dar pitaco de economista. Política restritiva, né? Então, esse que é o ponto, cara. Política restritiva, fiscal, né? Sim. Fiscal vai segurar o PIB. Se você estivesse falando de um país que o governo é mínimo, que o Estado é mínimo, você já teria um problema com política fiscal restritiva. Agora pensa num país que o governo faz tudo. De estrada, usina hidrelétrica, até fantasia de escola de samba. Faz tudo. Esse Estado frear, né, segurar gasto e tal, tem um efeito muito mais duradouro sobre recuperação econômica. A gente sente desde o curto prazo, né? Porque a política restritiva ela já mexe com expectativa de mercado, né? Produtor, todo mundo começa a ficar um pouco mais conservador ainda. Então, ela tem um efeito imediato. Mas como é para conter a inflação, assim, que tava subindo, não tá alta ainda, né? Mas a gente chegando aí à possibilidade de 8,25, né, nesse ano, então a gente tem que realmente ter um pouco de consciência nessa hora e botar o cinto de segurança. Acho que consciência é a palavra. Consciência é a palavra. Bom, Paiva, uma outra pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade que eu tenho é sobre esse mundo doido que a gente viveu, né? Um monte de gente ficou trancado, home office e tal. Agora a vida parece que tá voltando minimamente ao normal. O que vocês lá na BI estão olhando pra frente agora? Porque você tem uma equipe lá de quantos agora? Como é que você tá lá de estrutura? Hoje, contando com o externo, tá mais ou menos com 50 pessoas, né? Entre internos e externos. Interno tem, não sei de cabeça, vamos botar uns 45, acho que tem uns 5 a 10 externos. É um escritório bom, assim, a gente tem 350 metros quadrados. A gente conseguiu reformar durante a quarentena, então isso foi ótimo. Durante o home office a gente reformou, depois a gente voltou com tudo. E de futuro, assim, hoje a gente tem, na verdade, 5 empresas abertas, né? Correspondente bancário, uma casa de research, uma corretora, a holding, que eu lembro agora é isso. E a gente está agora projetando no ano que vem abrir uma asset, em 2022 um banco digital, né? Para poder fechar completamente a conta, ficar com todos os produtos do mercado. Pô, vai ficar imbatível. A corretora, imagino que corretora é quando você fala tudo. Seguro... Não é corretora de valores imobiliários, né? É seguro, crédito, consórcio. Ah, legal, legal. Porque à medida que vocês forem crescendo, e tomara que tudo isso aí aconteça, é muita gente, né? Você imagina que o home office veio para ficar ou vai voltar todo mundo pro escritório? Pô, que pergunta interessante. Eu estava lendo há mais ou menos um mês atrás, né, que a Google, eles pesquisaram com os funcionários, né, grau de satisfação e de efetividade, né, grau de desempenho. E ficou, assim, o desempenho, ele ficou igual no home office ao que era no presencial. Mas a equipe sentiu falta do escritório. Então a Google voltou para o presencial baseado na satisfação da equipe, que sentiu falta de interação. Interação foi o maior motivo. A Petrobras também produziu bem, pelo que parece, né, durante o home office, mas eles também voltaram, né, eles também sentiram falta. Eu acho que o home office ele vai servir para muita empresa, principalmente startup, né, que tem uma cabeça muito diferente, rever seus negócios, rever sua forma de montagem de equipes. Mas eu acho que ainda vai ter uma predominância muito grande em escritório físico. Também acho. E aquela história que todo mundo tava falando durante a pandemia, né? Tinha os profetas do apocalipse que falavam, porra,
vai acabar escritório, as empresas que vivem de aluguel, tudo fale. Se você considerar que as pessoas vão fazer um híbrido, eu ainda preciso do espaço. Sim. Ficar 100% do tempo em casa é uma coisa. Se ela vai vir para o escritório, pode ser que você diminua 10%, 15% do tamanho da área que você tinha, porque não vai ter todo mundo se sobrepondo, mas com certeza vai continuar, né? E essa tendência de ter áreas de descompilar, de ter mais salas de reunião e Isso que eu ia menos falar. baias, tudo vai gerar espaço, né? O que estão fazendo muito hoje também é mudar formato de escritório, né? Algumas empresas, inclusive um grande escritório lá do Rio de Janeiro de advocacia, ele reviu o seguinte, né? Ele viu que poderia fazer uma rotatividade de funcionários, né? As pessoas não vão todo dia, e reaproveitar o escritório como um espaço de lazer maior, um lounge maior para os funcionários, colocar mais sala de reunião. Isso é uma mudança realmente que parece que é tendência de mercado. É verdade, é verdade. Bom, quem viver, verá. E você que participou aí com a gente, vai continuar junto, pegando as dicas aí. Queria desde já agradecer Dom Paiva aí pelo papo enriquecedor, parabenizar pela Big Capital. Espero que vocês continuem se expandindo aí. A gente, apesar de todas as crises que temos, a gente está num país de pessoas muito empreendedoras, de pessoas... um mercado grande pra caramba, onde você olha, você tem muito consumidor e tal. A própria desigualdade de renda para alguns mercados faz com que ele tenha impulso e tal. Então, assim, e nós estamos no mercado financeiro que continua se desconcentrando, e isso é ótimo para quem tiver bons produtos, boas ideias e tal. Então, queria te agradecer desde já, pelos alunos que vêm aqui, agradecer pela... Muitos. Teve mesmo. E dizer que a gente tá aqui à distância, mas torcendo muito pela Bi. Claro. Ô, Paulone, obrigado por tudo, cara. A equipe de vocês é fantástica. Espero você vá lá no Rio um dia visitar a Big Capital, que você vai ser muito bem recebido lá. O pessoal já gosta muito de você. O risco de eu ir pro Rio é eu não querer voltar, mas... Sempre tem. Eu sempre tenho, mas prometo que eu vou. Pô, cara, obrigado. Vai ser muito bom. Então tá bom, gente. E você continua acompanhando a gente, continua inscrito aqui, procura a FK Partners nas redes sociais, estamos aí em todos os canais aí de áudio disponíveis. Queria deixar aí também, pedir para o Paiva deixar os canais aí da Big Capital também, para as pessoas que de repente querem conhecer os produtos deles, os investimentos disponíveis lá, própria parte de seguros que eles têm lá também são muito fortes. Procurar a Big Capital, né? Os canais são no Telegram, da casa de análise, né, que a gente está dando várias dicas gratuitas, Big Capital Research. YouTube, Big Capital, lá tem desde planejamento financeiro até, na verdade, a hora do trade, que a gente faz a abertura de mercado, é bem interessante. Tem um fecha-conta também, que é o fechamento sexta-feira. Instagram, bigcapital.oficial. E o site é Big Capital e bigcapital.research. Maravilha. Então, o pessoal que está interessado aí e tal, ficam os canais deles. Dom Paiva, algum recado final aí para as pessoas que estão, às vezes, querendo mudar de carreira dentro do mercado financeiro, ou que estão entrando no mercado financeiro agora? O que você deixa para elas? Eu vou usar uma analogia rápida. Quando eu malhava, né? Vocês veem que eu não malho hoje em dia. Mas quando eu malhava, uma coisa que eu fiquei muito perdido é que eu tinha 5, 6 professores na academia diferentes, que quando eu perguntava o que eu fazia sobre suplementação ou forma de exercício, eu tinha 6 respostas diferentes. E eu não sabia o que fazer. Então eu estudei por conta própria e cheguei às minhas boas conclusões, apesar do resultado hoje em dia não estar muito bom. E aí o que eu digo sobre educação financeira, sobre se ingressar no mercado financeiro é a mesma coisa. Estude, veja qual é a área que você quer atuar, veja qual é a melhor certificação, se certifique. Se você também vai investir, estude por conta própria. É bom seguir uma casa de research, mas é bom entender o que ele está falando. Então, assim, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar, cara. Não foge disso. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é adquirir conhecimento. Muito bem. E para você que gosta de continuar acompanhando aí carreiras no mercado financeiro, empresas e inspiração, continue acompanhando a gente aqui. Obrigado pela participação e vamos para a próxima.